tudo bem com vocês? Eu sou o apresentador do nosso telejornal João Pedro e hoje iremos falar sobre um dos temas mais importantes e marcantes da nossa antiguidade, que é a queda do Império Romano do Ocidente e a surpreendente continuidade do seu legado através do Império Bizantino. Bom, iremos começar falando sobre o auge e os problemas do Império Romano. No século II d.C., a Roma era uma potência suprema no mundo ocidental. O império se estendia da Inglaterra ao Oriente Médio, com estradas, arquedutos, leis, exércitos muito impressionantes. Mas nenhum império é eterno, né, gente? A partir do século III, crises internas começaram a correr sob suas bases econômicas, moedas desvalorizadas, alto imposto e dificuldade de manter um exército tão grande. Política. Disputas pelo poder, imperadores sendo derrubados rapidamente, o que enfraquecia a estabilidade do império. E militares. Fronteiras ameaçadas por povos germânicos e outras tribos que pressionavam cada vez mais o território. Para tentar resolver isso, o imperador Diocleciano dividiu o Império Ocidente e o Oriente no final do século II, acreditando que assim seria uma maneira mais fácil de administrar o Império. Mas essa divisão, no fundo, acabou preparando o caminho para uma separação definitiva. A queda do Império Romano. Com base a divisão, a parte ocidental, com a capital da Roma depois em Ravenna, ficou mais frágil. Enquanto isso, no leste, cidades mais ricas e rotas comerciais mais ativas garantiram a maior estabilidade. No século V, a situação do Ocidente piorou demais. O Império enfrentava invasões constantes dos povos bárbaros, como os visigotos, ostrogotos, vândalos e hunos. Em 410, a Roma foi saqueada pelo visigoto de Alarico, um choque para o mundo antigo. Em 555, os vândalos repetiram o saque. Finalmente, em 476 d.C., o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustúnulo, foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro. Esse ano é tradicionalmente marcado como o fim do Império Romano no Ocidente. Mas atenção, a Roma não desapareceu da noite para o dia. Suas leis, culturas e língua latina continuaram a influenciar profundamente a Europa medieval. Bom, agora iremos falar sobre o Império Bizantino, que foi o que continuou o legado da Roma, que não havia morrido. Enquanto o Ocidente caía, o Império Romano do Oriente seguia bastante firme. Sua capital era Constantinopla, fundada por Constantino em 330 d.C., no local da antiga Bizâncio, daí o nome, Bizantino. O Oriente era mais rico, mais urbanizado e mais fácil de defender, por isso sobreviveu por quase 1000 anos, até 1453. Durante esse tempo, o Império Bizantino preservou muito a cultura grego-romana, desenvolveu a arte mosaica, o cristianismo ortodoxo e um sistema administrativo muito sofisticado. Entre seus grandes líderes está Justiniano I, século XVI, que tentou reconquistar parte antiga do Ocidente e criou o Código de Justiniano, base para várias leis europeias. Constantinopla tornou-se um centro comercial e cultura que ligava a Europa, a Ásia e principalmente o Mediterrâneo. Em resumo, a queda da Roma foi um resultado de crises internas e pressões externas. Sua essência continuou viva no Império Bizantino, que manteve a chama da cultura romana acesa por milhares de anos. Mesmo após a queda de Constantinopla para os curto-otomanos em 1453, a herança de Roma permanece no direito, na arquitetura, nas línguas e em muito mais o que chamamos de civilização ocidental. E você, já tinha pensado que a Roma de certa forma nunca caiu totalmente? Suas raízes estão em nossa sociedade até hoje em dia, vocês sabiam disso?
Bom, obrigado por assistirem mais um telejornal e boa noite para todos.